Como crer que Deus é bom diante do mal? Essa é uma pergunta realmente que acredito que nós já tivemos a oportunidade de ouvi-la ou até mesmo de fazê-la. E é uma pergunta que realmente vem desafiar-nos a cada dia, porque vivemos num mundo mau, um mundo de sofrimentos, somos por vezes atormentados pelo sofrimento e muitas vezes esse questionamento e essas dúvidas podem aflorar nos nossos corações. Se não fizermos essa pergunta aberta ou explicitamente, por vezes dentro do nosso coração, da nossa mente, de maneira às vezes até mesmo secreta, podemos às vezes até mesmo fazermos essa pergunta para nós mesmos. E o objetivo da nossa lição e do nosso estudo bíblico é que através da Bíblia Sagrada nós possamos, cada um de nós, irmãos, possamos entender que a crença num Deus bom e poderoso não é incompatível com a realidade do mal. Nós acreditarmos que Deus ele é bom e Ele é poderoso e que Ele é amoroso, não é incompatível com a realidade do mal que nos rodeia. Mas o nosso objetivo aqui, irmãos, é através da Bíblia Sagrada e da misericórdia do Senhor e do poder do Espírito Santo, podermos encorajar os nossos irmãos e sermos também encorajados pela palavra de Deus a confiarmos ainda mais na soberania do Senhor e no cuidado dele, sabendo que Deus, ele é soberano, ou seja, ele está acima de todos e de tudo também, e que ele tem cuidado de mim, de você, e tem cuidado de todo esse universo como Senhor e Criador de toda a criação e criatura que está sobre a face da terra. O texto base da nossa lição nessa manhã está registrada no livro de Juízes, no capítulo 6 e o versículo 13, é aqui um pequeno fragmento do diálogo em que o jovem Gideão teve com o Senhor diante dos males que sobrevinham a ele e ao seu povo, imprimido pelos seus inimigos, e ele disse assim: Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Nós sabemos, irmãos, que a exemplo de Gideão, como nós já dissemos, diante do sofrimento, podem e muitas vezes surgem questionamentos quanto ao cuidado e à bondade do Senhor. Um dos maiores desafios da fé cristã é conciliar justamente as tragédias e os sofrimentos do mundo com a existência de um Deus bom. Esse é um dos grandes desafios da fé cristã. Por vezes, quando nós somos assaltados por sofrimentos, por dificuldades e tribulações, como já dissemos, esses sofrimentos, esses pensamentos podem surgir nos nossos corações. E os autores da lição também nos falam que, conquanto esse problema tenha sido evocado com maior e mais veemência nos últimos séculos, pelos céticos e ateus, esse problema justamente da questão do mal diante de um Deus bondoso diante da realidade do mal, não é uma coisa de pouco tempo, mas é uma coisa que se reporta de muitos e muitos anos atrás, séculos atrás, até mesmo antes de Cristo. Existiu no ano aproximadamente 341 a 270 antes de Cristo, um filósofo grego chamado Epicúrio, que justamente ele levantou alguns questionamentos, algumas questões e postulou aqui algumas teses em relação à questão da bondade de Deus, da sua onisciência e do seu amor, justamente diante das questões do mal. Uma dessas, vamos dizer assim, esse dilema de Epicúrio, justamente consistia nas seguintes frases. Epicúrio disse: enquanto onisciente, ou seja, falando de Deus, enquanto onisciente, tendo todo o conhecimento, e onipotente, tendo todo o poder, tem conhecimento de todo o mal e poder para acabar com ele, mas não o faz. Então não é todo bom ou todo benevolente. O segundo postulado, aqui de Epicúrio, ele diz assim:
Enquanto onipotente, ou seja, todo-poderoso e todo-bondoso, então tem poder para extinguir o mal e quer fazê-lo, porque é bom, mas não o faz, pois não sabe o quanto o mal existe e onde o mal está, então não é onisciente. E o terceiro postulado de Epicuro, ele disse assim: enquanto onisciente e todo bondoso, então sabe todo o mal e que ele existe e quer mudá-lo, mas não o faz, porque não é capaz, então não é onipotente. Claro que esses pensamentos, irmãos, são pensamentos diabólicos, são pensamentos que não refletem a realidade, porque Deus, ele é bom, ele é todo poderoso e ele tem todo o conhecimento. Obviamente que esse era o pensamento que já vinha desde lá do passado, mesmo 200 ou 300 anos antes de Cristo, né? Uma filosofia humana, diabólica. Por quê? Porque esse homem, ele rejeitava a ideia de um Deus preocupado com assuntos humanos. Epicúrio imaginava que Deus poderia até ter sido mesmo o criador do universo, mas colocou os seres humanos na terra e virou as costas para ele. Assim como hoje mesmo, irmãos, temos visto muitas pessoas acreditando nesses conceitos, onde Deus, sendo até mesmo o criador, colocou os seres humanos na terra e virou as costas para os seres humanos, e atribuem todos os sofrimentos do homem a Deus. Por isso que eles questionam, como Deus pode ser bom se existe no mundo tanta maldade e tanta crueldade? Epicúrio, né, imaginava que essa preocupação era um fardo muito pesado, de ter que se preocupar com os problemas do mundo. Ou seja, Epicúrio achava que isso era uma coisa muito pesada para Deus, se preocupar com os problemas. Mas vemos que isso também é uma filosofia vã, humana e diabólica, porque Deus, irmãos, ele tem o controle de todas as coisas. O Senhor, ele é o Senhor da história. O profeta Isaías nos fala que Deus, ele está assentado sobre a redondeza da terra, e tem todas as pessoas nas palmas das suas mãos, ele controla todas as coisas. E essa filosofia, infelizmente, tem permeado o coração de muitas e muitas pessoas. O próprio apóstolo Paulo enfrentou filósofos, homens, que tinham esse mesmo pensamento de Epicúrio, justamente porque eram da escola de Epicúrio. O apóstolo Paulo, em sua pregação em Atenas, na cidade de Atenas, quando ele estava na sua viagem missionária, passando por Atenas, e esse texto está registrado no livro de Atos, no capítulo 17, o versículo 18, ele foi chamado de tagarela, ou seja, de paroleiro, falador, de um homem que contava mentiras, justamente por esses homens que eram discípulos de Epicúrio, né? Atos capítulo 17, versículo 18, nos mostra essa realidade do próprio apóstolo Paulo já enfrentando essas questões e esse dilema. E aqui no texto base que nós acabamos de ler, para que possamos entender aqui o contexto da história de Gideão, Gideão era um jovem que enfrentava uma dificuldade muito grande em sua terra. Eles estavam sendo oprimidos pelo inimigo, e todas as suas colheitas e todas as suas lavouras eram massacradas, eram tomadas. Eles plantavam, cuidavam, e na madrugada os inimigos invadiam e destruíam as lavouras, roubavam as lavouras, e não deixavam com que os israelitas, os hebreus, pudessem ter aí os seus alimentos. Então Deus faz o chamado para Gideão ser um juiz, ser um libertador do povo de Israel. Naquele momento o Senhor fala a Gideão: você é um homem valoroso, vem nessa tua força, Gideão. E Gideão fala: Senhor, mas se o Senhor fosse conosco, se o Senhor estivesse conosco, esses males não teriam nos atingido, não teria nos acontecido. O Senhor então conclama a Gideão a lutar com as suas forças. Vem nessa tua força, Gideão, e venha libertar o povo de Israel. Gideão então foi um homem notável, mas houve dúvidas no seu coração, houve também ali questionamentos da bondade do Senhor diante do sofrimento do seu povo. Houve ali questionamentos da parte de Gideão também, por causa das tragédias e sofrimento que estavam vindo sobre os israelitas. Então ele questiona a Deus: se o Senhor realmente fosse conosco, e está conosco, por que todas essas coisas sobrevieram à nossa
nação e as nossas vidas. A Bíblia, irmãos, não nos oferece uma explicação sistemática e realmente nós não podemos aqui dar todas as respostas para esse grande dilema, né, do mal, da realidade do mal. Mas uma explicação, ela pode muito bem, irmãos, aqui nos mostrar justamente, entendermos algumas questões, alguns quesitos, porque o mal existe, sabemos as suas definições, qual é a questão do livre-arbítrio, os efeitos também da queda, né, do homem, e entendemos aqui algumas interpretações que são feitas de maneiras equivocadas. Sabemos o propósito de Deus diante dos sofrimentos e das dores, e entendemos que o Senhor, um dia, de uma vez por todas, Ele estará eliminando e exterminando com todo o mal e com todo o sofrimento. Mas como que o mal ele pode ser entendido, irmãos? O que é o mal? O que é essa palavra que nos mostra um sentimento tão terrível? A lição nos mostra que o mal ele é entendido como aquilo que não é desejável. Obviamente, quando nós falamos de mal, entendemos que é alguma coisa que não se deseja, é uma coisa prejudicial, uma coisa que traz prejuízo, uma coisa que traz tristeza, que traz sofrimento. E o mal ele pode ser classificado de duas maneiras. Nós vemos o mal como a origem moral e vemos aqui o mal como uma origem natural. O mal moral é aquele que é encontrado nas escolhas que são feitas de maneira equivocada pelos seres viventes, livres. Eu e você somos livres para fazermos as nossas escolhas. Eu e você somos livres para fazermos as nossas decisões. E quando muitas vezes cometemos alguma decisão ou tomamos alguma decisão de forma equivocada ou fazemos escolhas de formas equivocadas, nós nos tornamos responsáveis pela maldade que existe no mundo. A lição nos diz assim: o mal moral é encontrado nas escolhas equivocadas dos seres humanos que são agentes morais livres e, portanto, responsáveis pela maldade desse mundo, como estupros, assassinatos, guerras, roubos, a corrupção, o preconceito, a mentira, a injustiça social. E tudo isso nós vemos registrado na palavra de Deus. Nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, Salmo 141, versículo 4, Mateus 15, 19, Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21. O mal moral é aquele que está na natureza humana, aquele que está na essência caída do ser humano, que ele, afastado de Deus e fazendo escolhas equivocadas, pode estar sujeito a praticar contra si mesmo e também contra o seu semelhante, contra o seu próximo. O mal natural, por sua vez, é aquele que não envolve diretamente a ação humana. Consiste aqui, por vezes, em cataclismas ou fenômenos naturais, aqueles que atingem a natureza ou o meio ambiente em qual nós vivemos. São circunstâncias que não dependem exclusivamente da vontade do homem ou dos seres vivos, dos seres humanos. São esses: maremotos, tormentas, tornados, tsunamis, enchentes, terremotos, vírus, doenças, de uma forma geral, isto é, forças da natureza que causam muitas vezes morte, destruição e sofrimento e dor. E alguns textos bíblicos também nos referem desse tipo de mal. Os primeiros textos nos falam do mal moral, e esses textos aqui, de Amós, no capítulo 1 e o versículo 1, Evangelho de Marcos 13, 8, Lucas 8, 23, Atos 27, 18, nos fala a respeito dessa segunda qualidade de mal, é o mal natural. Então nós vemos aqui uma conceituação básica do que é o mal e de como ele pode ser entendido e qual é a distinção desses dois tipos de males, o mal natural e o mal moral. Então o mal natural é aquele que acontece sem a vontade humana ou sem depender da vontade do ser humano, e o mal moral é aquele que ele surge, ele nasce das escolhas equivocadas,
dos nossos atos errados contra nós mesmos e contra o nosso próximo. Mas a Bíblia afirma, e a própria lição afirma, que Deus, Ele criou o ser humano, e criou o ser humano livre, ou seja, eu e você somos livres para fazermos as nossas escolhas. Eu e você somos livres para escolher entre o bem e entre o mal. Eu e você somos criados com um presente da parte de Deus, uma dádiva, um privilégio que se chama livre-arbítrio. Nós vamos entender então o que é o livre-arbítrio. Eu tenho certeza que muitos de nós já ouvimos falar sobre isso. Muitas pessoas, irmãos, questionam que a nossa fé, por vezes, a fé cristã, ela pode ser muitas vezes acusada de ilógica, ou seja, que não possui lógica, que não possui nexo, e inconsistente, uma fé sem base, sem fundamentos sólidos e concretos, por defenderem a existência de um Deus bom e poderoso, mesmo diante da realidade do mal. Contudo, não existe tal contradição lógica, e esse argumento ele é mentiroso, ele é falacioso. Por quê? Qual é a razão? Porque segundo as Escrituras, o Deus bom, sábio e todo-poderoso criou um universo com seres livres. Como já dissemos, eu e você somos livres para fazer as nossas escolhas, mas sabendo que cada uma das nossas escolhas concorrerá em consequências para as nossas vidas. E essas consequências poderão ser boas se as nossas escolhas forem boas, e poderão ser consequências ruins se as nossas escolhas forem ruins. Existe um ditado popular que retrata, que reflete uma realidade muito verdadeira, e isso também está contido e citado na Bíblia Sagrada. Nós não somos obrigados a plantar, mas aquilo que nós plantamos, certamente nós vamos colher. A Bíblia Sagrada fala que de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso certamente ele colherá. Ou seja, irmãos, para que as suas criaturas, fossem realmente livres, Deus então deveria e nos deu essa prerrogativa de escolhermos entre o bem moral e o mal moral, entre amar a Deus e entre rejeitar a Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que quando há um tempo atrás, quando aconteceu aquela grande tragédia nos Estados Unidos no dia 11 de setembro do ano de 2001, quando houve aqueles ataques terroristas contra as duas torres gêmeas, do World Trade Center, e a filha do grande evangelista Billy Graham, depois de um certo tempo do ataque às torres, estava sendo entrevistada por um canal de televisão dos Estados Unidos, e justamente a pergunta do entrevistador à filha do pregador, Billy Graham, foi como Deus havia permitido tamanha atrocidade acontecer justamente naquele dia fatídico do 11 de setembro. Então, a filha de Billy Graham, creio eu, que usada por Deus e pelo Espírito Santo, dá uma resposta muito, muito prática e muito categórica para aquele entrevistador. Ela disse mais ou menos assim, abrindo aspas, ela disse assim: bom, Deus, como um cavalheiro, ele sempre respeita as nossas escolhas. Ela disse que a partir do momento que nós o rejeitamos e começamos a colocar Deus de lado das nossas vidas e das nossas escolhas, Ele então permite que certas situações aconteçam justamente porque nós escolhemos rejeitá-lo. Então nós vemos aqui, irmãos, que as nossas escolhas implicam o quê? Em consequências. Deus nos criou de maneira livre, essa é a dádiva do livre-arbítrio. Eu posso escolher entre o bem e o mal, e entre adorar a Deus, amá-lo, ou também rejeitá-lo. Se eu escolho amá-lo, com certeza absoluta, teremos condições de enfrentarmos o mal, de enfrentarmos as dificuldades e os sofrimentos. Se nós escolhemos rejeitar também, teremos aí a colheita de consequências, muitas vezes,
desastrosas para as nossas vidas. E aí a pergunta também de número 2 nos fala a respeito da queda, né? Nós vemos aqui o efeito da queda do ser humano, não somente da queda do homem, mas também daquela rebelião que aconteceu no céu, onde nós vemos que os seres angelicais, como está registrado em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, Judas, versículo 6, e também em Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, diz que os seres angelicais e depois os seres humanos receberam então um presente bom e precioso do Criador, o livre-arbítrio. Infelizmente, parte dos seres angelicais e os primeiros seres humanos utilizaram equivocadamente seu livre-arbítrio e o mal então passou a existir. Então, segundo as Escrituras, Deus não é o autor do mal. Esse é um efeito secundário da liberdade dada por Ele às suas criaturas e começou a existir quando os primeiros seres livres usou aí a sua liberdade para rejeitar a Deus e a sua vontade. Porque muitas pessoas podem imaginar, mas Deus é o criador do mal? Não, irmãos. O mal, ele advém das nossas escolhas erradas e da nossa rebelião contra o nosso Criador. Então, como nós falamos a respeito dos efeitos da queda, em algum momento anterior aos acontecimentos narrados no livro de Gênesis, no capítulo 3, como já dissemos, aconteceu uma rebelião entre os seres angelicais ali no céu. Conhecemos a história que um dos anjos principais das hostes celestiais, Lúcifer, então deixa o orgulho encher o seu coração, deixa ali a vaidade ensoberbecê-lo, e ele então insurge-se contra Deus, e ele então quer e deseja tomar o lugar de Deus, e de uma maneira que nós não conhecemos, porque a palavra de Deus não nos traz esta revelação, nós podemos considerar como mistério de Deus. Lúcifer consegue convencer 1/3 dos anjos celestiais a acompanhá-lo nessa loucura, nessa ideia maligna de o que? Tentar se rebelar contra Deus. Então Deus o expulsa do reino celestial, e Lúcifer, que é o diabo, Satanás, então ele vem para a terra, se incorpora em forma de um animal, utiliza ali a serpente e vem e traz ali a tentação ao casal, ao primeiro casal. E convence os seres humanos, ali convence a mulher e depois convence o homem que se eles desobedecessem a Deus, ou seja, se eles comessem daquele fruto proibido, o qual Deus disse para o casal: olha, vocês estão aqui dentro do jardim, de todas as árvores vocês poderão comer, tudo aqui está livre, é permitido para vocês usarem, se alimentarem, mas a única árvore que vocês não poderão comer e nem poderão tocar é a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. E Deus falou assim: porque no dia que vocês comerem ou tocarem nela, certamente vocês morrerão. O diabo então, ele distorce a palavra de Deus, convence a mulher, usa toda a sua astúcia e a sua ardilosidade e convence a ela, usando um argumento, dizendo que Deus era mentiroso, que no dia que eles comessem, eles seriam iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então foi a partir de uma escolha equivocada daquele primeiro casal, veio então todo o mal e toda a tragédia, não somente a eles, o primeiro casal, mas todo o mal entrou na humanidade, e todo o mal então seguiu para todos os seres humanos até hoje. E nós vemos aqui que, infelizmente, por conta dessa terrível decisão do primeiro casal, trouxe à existência todo o mal que há na terra. Até esse momento a criação de Deus era perfeita, irmãos. Até o momento anterior à queda, tudo era perfeito, tudo era harmonioso, tudo era realmente puro e santo. Não havia tristeza, não havia doenças, não havia enfermidade, não havia dor, não havia sofrimento, não havia morte. Mas a partir daquele momento que os seres humanos, o primeiro casal, então
ele escolhe e fica com a proposta de Satanás, então a partir daquele momento todo o mal ele entra não somente na vida do casal, mas em toda a humanidade. Porque o próprio apóstolo Paulo dizendo que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a partir daquele momento que eles erraram o alvo, que eles pecaram, a morte então e o sofrimento veio a toda a humanidade. Mas a pergunta, irmãos, a lição continua a nos perguntar: como nós podemos então interpretar corretamente alguns textos da palavra de Deus? E esses textos, eles podem ser interpretados como provas de que Deus ele é o autor do mal, que Deus é o autor do mal moral. Nós vamos ver aqui que algumas pessoas, irmãos, têm usado alguns textos para dizer que Deus ele é aquele que provoca, que causa o mal. E nós vemos que isso não é verdade, que isso é uma mentira realmente maligna e diabólica. Até agora temos visto que Deus não é o criador do mal, mas como podemos responder àqueles que utilizam textos bíblicos para afirmar o contrário? Confiramos aqui, irmãos, alguns textos. O primeiro texto está registrado em Isaías 45, os versos de número 7, que diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Esse é o primeiro texto que os contradizentes utilizam. O segundo diz assim, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, e o versículo de número 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? E o terceiro texto e último que é utilizado para dizer que Deus é o criador do mal, está registrado em Amós, no capítulo de número 3 e o versículo 6, que diz assim: sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Então nós dizemos aqui, irmãos, como nós podemos então interpretar esses textos? Nós devemos aqui começar pela a palavra que foi traduzida como mal, do hebraico para o português. Nós vemos que o texto original que for escrito em hebraico, o vocábulo utilizado é o vocábulo ha, que além de referir-se a algo que seja ruim ou maligno, também tem o sentido de calamidade, aflição e adversidade. Pelo menos no contexto desses 3 versículos, o sentido dessa palavra mal, ou aqui a palavra ha, traduzida como mal, é no sentido de calamidade. Não que Deus seja o criador do mal, irmãos. Não que Ele seja o criador das coisas ruins, como o texto está dizendo, e se você não interpretá-lo de maneira correta, poderá dizer que Deus ele é o criador do mal. Mas nós vemos aqui, irmãos, que Deus ele não é o responsável por todo tipo de calamidade, também, obviamente que não, Deus não é o responsável pelas calamidades, mas de acordo com os seus soberanos propósitos, Ele pode sim permiti-las sobre os povos ou nações com o propósito de trazer redenção ou com o propósito de trazer punição, conforme nós vemos em Apocalipse, no capítulo 3, versículos 10 e 19. Como nós já dissemos, Deus, irmãos, Ele não é o criador do mal. Deus, Ele não é responsável pelas calamidades que nos sobrevêm. Mas as nossas escolhas erradas, os nossos maus intentos, os nossos maus desígnios podem trazer-nos consequências ruins, maléficas. Podem nos trazer consequências que nos tragam sofrimento, que nos tragam tristeza e dor. Vamos aqui usar um exemplo muito simples. Corremos um risco, irmãos, de dentro de pouco tempo a água potável do planeta se tornar ainda mais escassa. Sabemos que já existe uma certa escassez da água potável, ou seja, aquela que é própria para o consumo humano, porque temos visto a diminuição dos regimes de chuvas. Mas podemos ter muito mais escassez, por quê? Porque nós mesmos, seres humanos, temos desperdiçado a água que é própria para o consumo humano, das mais diversas formas. Temos visto aí jogados nos córregos, nos rios, esgotos in natura, ou seja, um esgoto sem tratamento,
não somente de residências, mas vemos aí esgotos industriais. Então o ser humano tem contaminado a água e muitas vezes se debate a como poderemos então minimizar o problema da escassez de água, mas não tomamos cuidado com a maneira com a qual nós tratamos esse recurso natural tão importante para a nossa sobrevivência. Ou seja, irmãos, o que nós queremos dizer é que muitas vezes as nossas atitudes erradas podem nos trazer alguma espécie de males, e por vezes nós queremos acreditar o mal a Deus. Deus não é o criador do mal, mas por vezes Ele nos permite passarmos por momentos difíceis, como diz aqui a lição e os textos bíblicos, para que nós possamos sermos aí trazidos momentos de redenção, ou seja, de ensino, para que nós possamos aí sermos instruídos por Deus, ou até mesmo sermos punidos, para que nós alcancemos também aí a redenção das nossas vidas. Então, diante dessa realidade, vemos aqui quais são os propósitos de Deus, irmãos, então, para todas essas situações. O propósito de Deus: o sofrimento vem não somente para injustos, mas vem para justos e também para injustos. Jesus Cristo mesmo, dizendo aos seus discípulos em Mateus, no capítulo 5, lá pelo versículo 25, 26, do capítulo 5 de Mateus, ele disse que a chuva vem para justos e injustos. Tudo sucede para bons e maus. Nós sabemos, irmãos, que o sofrimento não vem apenas para justos, mas vem para justos e injustos, para aqueles que servem a Deus e também para aqueles que não servem a Deus, conforme está registrado em Eclesiastes capítulo 3, 16, Eclesiastes 9, de 1 a 18, e no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, que mesmo Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos: olha, no mundo vocês terão aflições. Jesus mesmo preveniu os seus discípulos que eles teriam, enquanto vivessem sobre a face da terra, muitas lutas, muitas dores, muitas aflições. Inclusive a Bíblia nos diz, irmãos, que os cristãos não devem estranhar o sofrimento. É o apóstolo Pedro que diz isso: nós não devemos estranhar quando nos sobrevir os sofrimentos. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele conclama aos cristãos a serem participantes dos seus sofrimentos, por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, versos 12 a 19, que nós não devemos estranhar os sofrimentos, e é importante lembrarmos que o sofrimento humano, irmãos, não é resultado da vontade de Deus, mas é justamente resultado daquele pecado original que o primeiro casal, Adão e Eva, diante de uma escolha equivocada, rejeitando a vontade de Deus e dando ouvidos à voz do inimigo que estava transfigurado ali em serpente, então rejeitam a palavra de Deus, ficam com a palavra do diabo, e justamente o pecado, a morte e o sofrimento entra não somente na vida deles, mas se estende a toda a geração deles e a todos os seres humanos e até hoje. A Bíblia também, irmãos, apresenta casos de pessoas que são punidas também por pecados específicos, mas não é a regra, porque também existe um pensamento equivocado a respeito disso, irmãos. Aqueles 3 jovens, amigos de Jó, ao invés de trazer consolo, consolação e conforto para a vida daquele homem que estava sofrendo, e era um homem justo e estava sofrendo uma prova terrível, os amigos de Jó começaram a acusá-lo de que ele era um pecador, que tudo aquilo que ele estava passando era resultado de pecados ocultos, de pecados que Jó haviam cometido. Mas nós vemos que quando Deus estava ali dialogando com o diabo, ele disse assim: olha, você tem visto o meu servo Jó? Ele é um homem reto, íntegro, temente a mim e se desvia do mal. Então nós vemos, irmãos, que alguns males podem sobrevir às pessoas resultados de algumas escolhas equivocadas. Mais um exemplo, irmãos, aqui apenas para um melhor entendimento. Se eu escolho viver uma vida muitas vezes desregrada, muitas vezes aí pelas baladas da vida,
fazendo uso de substâncias que possam prejudicar a minha saúde e o meu organismo, vivendo uma vida desregrada, perdendo noites de sonos, se alimentando de maneira errada, eu poderei sim desenvolver algum tipo de doença no meu corpo, eu poderei sim desenvolver algum tipo de mal na minha saúde, e assim sofrer o quê? A consequência de algo que eu possa ter buscado, ou seja, a vida desregrada, a perda de sono, o uso de substâncias que prejudicam o meu corpo, a minha saúde física, ou mesmo espiritual, ou mesmo emocional. Então pode acontecer, mas isso não é a regra, irmãos, porque a própria lição nos diz assim: a teologia dos amigos de Jó, de que todo sofrimento é uma punição por conta de algum pecado pessoal, ela é falha, conforme está registrado no livro de Jó, capítulo 42, e o versículo 7. Diante dessa questão, como devemos encarar os sofrimentos que nos sobrevêm, irmãos? Então, se nós sabemos, irmãos, que boa parte do nosso sofrimento é por conta do pecado original, por conta de tudo aquilo que entrou no mundo após a queda do homem, se nós sabemos que alguns sofrimentos também podem advir de alguma situação que nós mesmos provocamos contra a nossa própria vida, como nós devemos reagir então diante desse sofrimento? A Bíblia Sagrada nos aconselha a nós reagirmos com paciência, com confiança, irmãos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele nos diz, irmãos, que nós devemos entender, muitas vezes, a repreensão do Senhor. Nós devemos entender que Deus, Ele é como um pai que disciplina os seus filhos. O pai que ama os seus filhos, Ele o instrui e o disciplina no momento certo. Assim também é Deus para cada um de nós. Deus não nos jogou aqui nesse mundo, irmãos, e virou as costas para nós, assim como Epicúrio e os seus seguidores, e até hoje existem pessoas que pensam dessa maneira, que Deus não está preocupado com os seres humanos, que Deus não está cuidando dos seres humanos. Ao contrário, Deus ele cuida, e de uma maneira muito maravilhosa e muito fiel. A Bíblia diz que Deus, irmãos, ele pode usar as circunstâncias adversas e aflitivas para o bem dos seus filhos. Às vezes, aquilo que nós chamamos de mal é algo que talvez Deus esteja usando para um bem maior. Outro exemplo aqui, irmãos. Vamos dizer assim, que você tem uma viagem. De repente você está para sair, já de repente está até um tanto quanto atrasado. E aí acontece alguma situação que lhe atrasa mais ainda a viagem. E muitas vezes nós ficamos irritados, ficamos nervosos, ficamos bravos por conta daquela situação. E de repente, passado algum tempo, alguns minutos ou horas, podemos então sair de viagem. E vemos de repente algum acidente que aconteceu na rodovia. E entendemos muitas vezes, olha, se de repente eu tivesse saído naquele momento ou hora que eu havia planejado, pode ser que eu poderia estar envolvido nesse acidente ou participar. O que eu quero dizer, irmãos, que nem sempre aquilo que nós taxamos como mal é considerado como mal para nossas vidas, porque nós não vemos o que está à nossa frente, mas Deus ele conhece, Ele é onisciente, Ele é todo poderoso e Ele é bondoso, conhece todas as coisas. Portanto, fiquemos com a palavra do apóstolo Paulo, que diz assim, em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas contribuem para o bem, irmãos, o apóstolo Paulo não está dizendo aqui que somente as coisas boas contribuem para o bem, mas ele diz que todas as coisas, ou seja, coisas que nós imputamos como ruins e coisas que nós imputamos como boas, elas sempre contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus. Mas diante de tudo isso, nós temos que entender, irmãos, que um dia Deus, Ele vai aniquilar toda essa maldade. Deus, irmãos, Ele não nos jogou aqui e virou as costas para nós. Diante da queda do ser humano, diante daquele mal iminente que estava entrando para atormentar e para fazer toda a humanidade sofrer, Deus então, já desde o princípio, Ele traça o plano da redenção. A palavra do Senhor fala que Jesus Cristo, irmãos, Ele foi morto desde antes da fundação do mundo.
E sabemos que Deus, irmãos, havia já, desde antes da fundação do mundo, traçado o plano da redenção para nos redimir, a mim e também a cada um de nós. Deus havia colocado o ser humano no jardim, mas obviamente, irmãos, que segundo a sua presciência e segundo a sua onisciência, Deus com certeza sabia que o homem ia fracassar nas suas escolhas. Então ele já entregou o seu único filho, Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo, para vir a esse mundo, para ser encarnado, tomar a forma de um ser humano, passar por todo o sofrimento que nós possamos imaginar, porque Jesus Cristo, ele sofreu tudo aquilo que nós podemos imaginar e ainda muito mais, irmãos. E mesmo assim, ele se entregou na cruz do Calvário, ele experimentou a morte, mas ao terceiro dia ele ressurgiu, irmãos. E essa é a certeza, é a garantia de que Deus, de uma vez por todas, diante da vinda do seu Filho, ele aniquilará todo e qualquer espécie de males, de dores e de sofrimento. Diz assim: num universo com seres humanos livres, seres livres criados por Deus, o mal era uma possibilidade, irmãos. Como já dissemos, Deus, ele deu essa prerrogativa para o homem, de escolher entre o bem e o mal, entre servir a Deus e entre rejeitar a Deus. Mas mesmo passando a existir por conta das escolhas equivocadas das criaturas de Deus, o mal não pode frustrar os propósitos divinos. Quando decidiu criar, o Senhor também decidiu redimir, e a redenção se deu através de Jesus Cristo, seu Filho, o Deus que se fez gente. Quem questiona o Criador pela existência do mal, como se ele não amasse a sua criação, não pode esquecer que a Bíblia diz que ele próprio foi vítima do mal. Jesus se tornou humano, experimentou o sofrimento, conforme lemos em Hebreus 4:15, 1 de Pedro 2:21. Na cruz, Jesus morreu para resolver definitivamente o problema do mal e também do pecado, conforme nós lemos em João capítulo 1, verso 29, Romanos 8, verso 1, Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20. Por conta do que ele fez, o mal será aniquilado e não terá lugar na nova criação. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus mesmo disse, irmãos, em Apocalipse 21, de 1 a 4, eis que eu crio novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. E salvo engano, no versículo 4 ele diz: e Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Ou seja, o Senhor, de uma vez por todas, ele aniquilará todo o sofrimento dos seres humanos. Então, irmãos, diante de todos esses fatos, nós podemos defender a nossa fé de uma maneira muito convicta. Nós podemos defender a nossa fé, irmãos, e diante da realidade, nós confiarmos cada vez mais no governo de Deus. Confie no governo de Deus, irmãos. Apoie-se no governo do Senhor. Como nós já dissemos lá no início, nós não vamos ter, irmãos, todas as respostas a todos os questionamentos difíceis. Não, nós não podemos ter essas respostas todas. Mas de uma coisa nós sabemos, irmãos, que o Senhor, ele possui uma infinita sabedoria, que o Senhor, ele é totalmente soberano, e que ele está no controle, irmãos, e que as rédeas da história estão nas suas mãos. Deus, ele nunca perdeu e jamais perderá o governo de todo esse universo. O universo, ele trabalha, irmãos, ele funciona de acordo conforme a vontade específica de Deus. Todas as leis da natureza, elas seguem, irmãos, a vontade de Deus, porque se não fosse assim, todo esse universo provavelmente não mais existiria, mas porque Deus, irmãos, está no controle e no governo de todas as coisas, podemos confiar. O apóstolo Paulo falando aos Romanos, no capítulo de número 11, versículo 33, ele diz assim: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como o conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus pensamentos. Os juízos de Deus, irmãos, os pensamentos de Deus são insondáveis. Nós não vamos conseguir, nessa natureza
humana, caída e carnal, entendermos ou compreendermos a sabedoria de Deus. Um dia sim nós será revelado, irmãos, mas nós devemos nos esforçar para termos um encontro com o Senhor, para podermos então um dia entendermos a vontade do Senhor plena e perfeita para as nossas vidas. E diz mais, continue acreditando que Deus, irmãos, a quem você serve, Ele é infinitamente sábio e faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Confie na sua soberania. E também, diante da realidade do mal, percebamos sempre a presença de Deus. Porque a primeira coisa, irmãos, que vem no nosso pensamento, na nossa mente, quando nós estamos enfrentando um momento de dor, de perda, de sofrimento, de enfermidade, o primeiro pensamento: como pôde Deus permitir que acontecesse isso conosco? Ou nós muitas vezes questionamos: será que verdadeiramente Deus está aqui perto de mim? Mas eu quero te dizer, irmãos, que Deus, Ele está perto de nós todo o tempo. Nem sempre é fácil reagirmos diante de um sofrimento assim como Jó reagiu. Porque Jó, irmãos, diante de todas aquelas perdas, da perda da sua família, da perda dos seus bens, da morte de todos os seus filhos, de toda a tragédia e desgraça que havia abatido sobre a vida dele, ele responde para sua mulher e diz: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Parece fácil, né, irmãos, dizermos essa frase, mas nem sempre é fácil. Nós temos que ter a certeza plena que Deus, irmãos, e o Espírito Santo está no nosso coração. E sabemos que, se você ainda não conseguiu dizer essa frase, eu quero te dizer em nome de Jesus, o Espírito Santo, ele pode capacitá-lo para você continuar crendo que Deus está do seu lado. O Espírito Santo pode continuar capacitando e colocando dentro do seu coração a confiança necessária em Deus e saber que o Senhor, Ele continua ao seu lado. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas Ele não parou por aí. Ele disse: eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenha ânimo, Jesus Cristo, Ele venceu o mundo, irmãos. Tenha ânimo, Jesus Cristo sofreu, passou por tudo aquilo que Ele passou. Ele enfrentou a cruz, mas Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nos trouxe novamente na presença de Deus e na comunhão com o Pai. Então confie e saiba que Jesus, Ele está sempre ao teu lado. Diz assim: na maioria das vezes, a reação mais natural de nós, seres humanos, é a mesma reação que Gideão teve. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Temos a tendência de achar que os problemas e os sofrimentos que enfrentamos são uma evidência do abandono de Deus. Contudo, irmãos, o nosso desafio diante do sofrimento é percebermos a presença de Deus. E nós temos visto e ouvido, irmãos, de muitos e muitos testemunhos que provam que em meio às lutas e às dores, o Senhor está sempre ao nosso lado. Amém? Mesmo quando eu andar, conforme o salmista Davi nos fala no Salmo 23, versículo 4, mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, a confiança, irmãos, de não temer diante do sofrimento é o quê? É a certeza da presença de Deus em nós. Amém? O desafio da nossa semana, irmãos, diz assim: nessa lição vimos que, segundo as Escrituras, a crença na existência de um Deus bom e poderoso não é incompatível com a realidade do mal. A Bíblia nos mostra um Deus que criou seres livres, que podem escolher rejeitá-lo. Exatamente por conta do uso equivocado do livre-arbítrio, seres bons decidem virar as costas para o Criador e trouxeram à existência todas as mazelas presentes no mundo. Mas a boa nova do Evangelho mostra que, por meio de Jesus Cristo, tudo será restaurado e o universo se verá livre de todo o mal. O seu desafio diante desse estudo é orar por alguma pessoa que tenha dificuldade de crer na existência de Deus, por conta da realidade do mal. Não são poucas as pessoas, irmãos, que estão nessa situação. Por isso, além de orar,
peça a sabedoria do Espírito Santo para conseguir conversar sobre esse tema. Amém? Que Deus te abençoe. Se você está passando por esse problema, crê em Deus, irmãos. O Senhor, Ele está do teu lado. E um dia, toda essa maldade, toda essa corrupção que nos atormenta, que nos entristece, um dia será totalmente extinguida e nós viveremos novamente na eternidade e com uma alegria plena e perfeita diante da presença do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.